Olá, eu sou o João Vitor Xavier e este é o CNN Esportes SA. Toda semana um convidado especial para falar do mundo dos esportes e do mundo dos negócios. E a pergunta de hoje é a seguinte: será que o Corinthians, maior torcida de São Paulo e uma das maiores torcidas do Brasil, pode virar a nova SAF do futebol brasileiro? É o que eu vou conversar com Carlos Teixeira e Eduardo Sallusti, que são os idealizadores do projeto SAFiel. Vamos conhecer um pouquinho mais desse projeto aqui na CNN Brasil. Um dos gigantes do futebol brasileiro, o Corinthians, vem passando por problemas fora de campo que acabam influenciando no rendimento também do futebol. Com polêmicas nos bastidores que duram anos, 2025 escancarou esquemas e até possíveis crimes envolvendo o nome do clube. O impeachment do ex-presidente Augusto Melo levou a torcida ao limite, exigindo mudanças políticas e estruturais. E é pensando em um futuro melhor para o Corinthians que surgiu o projeto da SAFiel. Uma SAF diferente, em que torcedores seriam acionários e teriam voz ativa nas decisões. Carlos Teixeira e Eduardo Sallusti, idealizadores da SAFiel, são os convidados do CNN Esportes SA e vão explicar como esse novo modelo funcionaria na prática. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado, Carlos, pela visita. E a pergunta é a seguinte: o Corinthians, maior torcida de São Paulo, uma das maiores do Brasil, uma paixão inigualável, pode virar uma SAF? João Vitor, tudo bem? Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. E é o que desejamos, né? É o que, na nossa percepção, é o caminho que deve ser seguido. Qual é o caminho para o Corinthians conseguir ser uma SAF? Bom, o caminho é um caminho, pelo menos o caminho que a gente está propondo, João, é fazer a SAF mais correta, né? O projeto da SAFiel propõe um modelo de SAF inédito aqui no Brasil, onde a propriedade dessa empresa futebolística pertence aos torcedores, né? Então, o nosso projeto passa por um caminho que, além de inédito, nós entendemos que seja o modelo mais adequado para um clube popular como o Corinthians, com uma torcida de massa e com uma tradição bastante forte de ser um time do povo, fundado por operários, que com a união dos que tinham pouco conseguiram fazer muito, né? Então o nosso projeto, pelo menos, aponta nesse caminho e é isso que a gente acredita. Eu ainda não conheço o projeto, vou conhecer agora, junto com todos os espectadores da CNN Brasil. Agora, o nome é extraordinário, né? SAFiel, né? Porque é uma SAF totalmente identificada com essa coisa maravilhosa que é esse sentimento fiel do torcedor do Corinthians. Então, pelo menos do ponto de vista de branding, já foi um acerto no nome, né? Começamos bem, né? Começamos bem. A gente queria deixar muito claro para o torcedor corintiano que a profissionalização era um ponto central do nosso projeto. Mas como eu te disse agora há pouco, João, esse movimento de transformação do modelo associativo para o modelo empresarial no futebol do Corinthians precisava ser feito com a inclusão da torcida. Daí a combinação da SAF com a Fiel, uma combinação feliz, onde a gente traz os dois elementos. E a primeira pergunta: a Fiel abraça esse projeto? E quando eu falo da Fiel, obviamente não me restrinjo à torcida Gaviões da Fiel, que é a mais emblemática torcida organizada, mas a Fiel torcida corintiana, os milhões e milhões de corintianos em todo o Brasil. De uma maneira geral, o corintiano hoje, ele tem o coração aberto, ele tem a cabeça aberta para ver o clube dele virar uma empresa? Olha, Vitor, primeiro, essa pergunta é bastante importante, né? Primeiro, eu acho que a situação atual do Corinthians, ela leva a um caminho que não oferece muitas alternativas. Ficar como está é um problema, né? Eu diria até que estamos caminhando a um colapso financeiro. O Corinthians deve, no primeiro trimestre, 2,6 bilhões de reais. É uma dívida que é um juros de 15%, ela cresce mais de 350 milhões de reais por ano, o que equivale a R$1 milhão por dia, né? Então, a SAFiel, o projeto SAFiel, diferentemente das SAFs que aí estão, ela foi pensada em linha com o que se está fazendo de mais moderno no futebol
mundial. Ou seja, a própria lei das SAFs, ela foi criada para permitir, para induzir, para incentivar a transformação de um modelo associativo, que é o modelo clássico dos clubes de futebol, em um modelo empresarial. E o que difere uma coisa da outra? O modelo associativo é um modelo que é predominantemente gerenciado por políticos, pessoas políticas que não necessariamente são os melhores gestores. Mas que são eleitas ali pelo colegiado do clube. Perfeito, colegiado dentro daquele ambiente, né? Eu brinco sempre como um prédio que elege o síndico, que é o proprietário ali, que se dispõe e que é o mais simpático, e não necessariamente o mais competente do ponto de vista administrativo. E de um outro lado, o corintiano, que está sofrendo, né? O corintiano, me refiro a todos os corintianos, incluindo associados do clube, incluindo o torcedor organizado, incluindo o torcedor comum. Então, na verdade, a solução que estamos propondo é, mais do que o próprio Corinthians, é a implantação de um modelo, como o Carlos mencionou, inédito no Brasil, mas absolutamente em linha com os clubes europeus, por exemplo. Lá já mais de 200 clubes têm essa forma empresarial de gerir o seu futebol. Vamos começar a entender um pouquinho do projeto da SAF do Corinthians. Qual é a proposta que vocês trazem para a SAFiel? O que seria a SAFiel? Bom, a SAFiel, em poucas palavras, consiste em transformar todas as propriedades de futebol que hoje estão no clube associativo numa nova corporação altamente profissionalizada, com padrões de processos e governança compatível com as maiores empresas nacionais, compatível com grandes clubes de futebol, por exemplo, o Bayern de Munique é uma grande inspiração para nós, né? E uma corporação que seja impessoal. O que a gente quer dizer com isso? Nós não temos ali a figura de um dono ou de um pequeno grupo de donos, né? Ela é impessoal no sentido de que nós teremos centenas de milhares de acionistas, que serão os corintianos, que serão convidados a comprar as ações, e se assim quiserem, comprarão. E essa empresa ela tem estatutariamente uma série de regras de governança e mecanismos de profissionalização que induzem a gestão profissional e vão, em última análise, criar muito valor para o torcedor. Por quê? Porque quando você aplica profissionalismo numa marca com o potencial da marca do Corinthians, existe muito espaço para trazer credibilidade, para explorar melhor todas as propriedades, para fazer uma melhor gestão de categoria de base, para você administrar melhor o seu caixa, né? Como o Eduardo falou, a dívida hoje é algo que trava demais a operação. Então o objetivo, em resumo, é fazer essa grande profissionalização, pulverizar o controle entre centenas de milhares de corintianos e instaurar governança compatível com as grandes empresas de capital aberto. Você falou do modelo do Bayern, ele é curioso porque o futebol alemão prevê que os clubes podem ter um aporte, podem ter investidores, mas não podem perder o controle acionário. Uhum. Aqui no caso do Corinthians, vocês estão falando de investidores que teriam o controle acionário e o Esporte Clube Corinthians Paulista, né, a associação, ficaria com um percentual maior, com 51-49, ou inverte? Como é que funcionaria a parte acionária de um processo como esse? Bom, vamos lá. Qual que é a ideia, João? Para ser bem didático para as pessoas que estão nos vendo, né? O Corinthians, ele entraria, seria uma nova sociedade. Tá? Essa sociedade teria 2 sócios. Um sócio, o Corinthians, que vai entregar, aportar, contribuir na sociedade os seus ativos do futebol e o seu passivo, né? Seria, portanto, o seu patrimônio líquido. E, de outro lado, uma outra empresa que ela é formada por acionistas que integram a torcida corintiana. A torcida não apenas, a torcida comum, organizada, associada, ou seja, todo torcedor que quiser investir vai poder investir. E aí nós temos uma empresa que terá 2 sócios. Mas qual vai ser o percentual de um e de outro? Evidentemente que vai ter que ser feita uma avaliação dos ativos que virão contra o capital que vai ser investido pelo outro sócio. E aqui, naturalmente, a participação societária ela vai se acomodar.
A questão de controle não necessariamente tem relação com a participação societária. O controle ele pode ser definido num acordo de sócios que vai ser proposto entre esses dois sócios e que vai definir os poderes políticos de um, de outro, da maioria, poder de veto, inclusive. A própria lei da SAF estabelece que aos clubes que têm 10%, por exemplo, ele tem poder de veto em uma série de assuntos. Então a questão de controle é uma expressão relativa, não necessariamente tem pertinência com maioria ou não do capital social dessa nova empresa. Mas como funcionaria para que o torcedor pudesse ter uma parte do equity do Corinthians? Perfeito. Ele terá que ser submetido individualmente a uma aprovação? Uhum. Quem aprovaria? Porque nós não estamos falando de capital aberto, nós Sim. não estamos falando de bolsa de valores, onde o cara vai numa corretora, vai num banco e compra ali uma ação. Uhum. Nós estamos falando de uma venda, pelo menos nas experiências que tivemos até aqui no futebol brasileiro, em que cada sócio tem que ser aprovado ali pelo Conselho Deliberativo, pela estrutura societária da associação. Perfeito. Como é que funcionaria nesse caso do Corinthians? Esse segundo CNPJ aqui que entra de sócio junto com o associativo e agrupa todos os torcedores, ele vai emitir 2 tipos de ação, João. Ele vai emitir uma ação com direito a voto, que vai poder ser comprada por corintianos, e vai emitir uma outra classe de ação, que é a ação preferencialista, que assim como o Bayer, empresas e fundos de investimento serão convidados a investir, mas não terão poder de voto. Como é que a gente garante que só os corintianos comprarão as ações com direito a voto? Era a próxima pergunta. Perfeito. A legislação da SAF permite que você crie critérios como os que a gente vai apresentar aqui, que é o seguinte: esse tipo de ação que é comercializada para torcedor corintiano, para que o Carlos, o Salúcio, qualquer corintiano compre essa ação, ele vai precisar ser um torcedor, ele vai precisar fazer parte do programa Fiel Torcedor do Corinthians. Tá? Então ele contrata um plano, se ele já tem um plano, ele já é adimplente. Se ele não tem, ele contrata um plano e aí, a partir daí, ele adquire a ação e, estando adimplente com o plano dele, ele também vai poder votar nas assembleias. Mas não é um processo muito parecido com o que já acontece nas associações? Você, para votar na associação, você tem que ir lá, ser sócio do clube, estar matriculado há não sei quantos anos ou meses, isso varia de clube para clube, mas não é um processo muito parecido com o que já acontece hoje? Não seria apenas, nesse caso, uma nova seleção de um novo critério? Mas está muito, pelo menos aqui, eu estou achando muito parecido com o clube associativo. A mudança fundamental aqui, João, é que essa nova empresa, ela nasce como uma sociedade anônima. Quer dizer, ela nasce dentro de uma cultura e de um modelo empresarial. Ela tem uma série de outras facilidades que o clube associativo não tem, né? Por exemplo, acesso a capital, modelo de governança, estrutura, balanços auditados, etc, etc. Então, é uma forma de você trazer o modelo empresarial que hoje não existe no clube associativo. No mundo ideal, né, daria para fazer isso no clube associativo, no mundo ideal. Mas, infelizmente, o modelo associativo não tem no seu coração a performance econômica, esportiva como o norte, né? Vou fazer aqui o papel de advogado do diabo. Por favor, importantíssimo. De fazer os questionamentos que talvez quem está do outro lado faria. Quando a gente pensa em cultura, como você disse, cultura depende de gente. Exato. Não se implementa uma cultura numa empresa sem gente. Perfeito. E as pessoas que criam boa cultura também são pessoas que criam más culturas. Como é que seria um processo de governança que blindaria o Corinthians de uma má cultura? Como se escolheria, por exemplo, o CEO do Corinthians? Como se escolheria o presidente dessa Safiel? Para que não se repita num processo como esse os mesmos erros que levaram o Corinthians a ser um clube de 2,5 bi de dívida. Perfeito. Eu acho que o grande segredo aí dessa estrutura é o Corinthians com ativo. Essa empresa captou recursos dos corintianos, captou recursos de investidores institucionais, e aqui a gente tem embaixo a Safiel, que vai ser administrada por um conselho de administração
independente. Eu acho que esse é o grande segredo. Esse conselho de administração, formado a princípio por 5 conselheiros de mercado, né, cujos atributos mínimos estarão previstos no estatuto, ou seja, são pessoas que têm formação em governança corporativa, têm formação acadêmica, técnica em alguma ciência ou curso relativo à gestão de empresas, que têm experiência, que têm uma reputação ilibada e que não tenha conflito. O que significa isso? Ela não pode ter ligação política com clubes, com torcida, com fornecedores, com fornecedor, com empresário, com arbitragem, com federações, confederações, ou seja... E tem que ser corintianos? Não necessariamente. Não Então necessariamente. Poderia ser dirigido por conselheiros? Poderia. Mas aí também não gera um outro tipo de conflito? Então, idealmente... Imagine 5 conselheiros palmeirenses dirigindo Corinthians. Não, então, idealmente... Ou então 2 palmeirenses, 2 santistas e um São Paulino. Idealmente, as pessoas que aqui estarão, geralmente a pergunta que é feita é, mas qual é o perfil dessas pessoas, né? Eu me permito citar nome de empresas, por exemplo, mas seriam perfis de conselheiros que atuaram num conselho de uma Embraer, de uma Vale, de um banco Itaú, Bradesco, pessoas de altíssima capacidade, de reputação ilibada e que tenham a capacidade de fazer essa gestão. E quando você fala de conselho, você não tem simplesmente uma gestão executiva, que é mais uma gestão estratégica, né? O conselho ele não está no dia a dia ali fazendo a administração do clube. O conselho ele vai definir o plano estratégico do clube ou da empresa, ele vai definir orçamento, ele vai definir metas, né? E esse conselho vai, inclusive, fazer a escolha do CEO no plano executivo, que será o presidente e a sua diretoria, que terão a obrigação de levar a cabo todo aquele planejamento estratégico, orçamentário, metas e resultados definidos pelo Conselho, sob pena de serem demitidos. São profissionais também de mercado, com atributos também definidos estatutariamente. Vamos para uma outra parte importante de qualquer processo de M&A, qualquer processo de abertura de capital no mundo inteiro. Quanto vale o Corinthians? Olha, quanto vale o Corinthians? Eu acho mais fácil responder essa pergunta da seguinte forma. Aqui no Brasil, alguns grandes clubes de futebol já passaram por transações. Atlético Mineiro, Cruzeiro, Bahia, Vasco, Botafogo. Recentemente o Fluminense, né? Nós estudamos a fórmula de precificação do Fluminense e ela já segue a média das outras transações, né? O que a gente verificou ali é que no caso do Fluminense, a avaliação ela foi feita com base num múltiplo de receita, 3 vezes a receita, menos a dívida. Então, falando em 3 vezes a receita do Corinthians, o Corinthians hoje é um clube que tem uma receita ali superior a R$1 bi. Mais ou menos. 3 vezes a receita, 3 bi. Uhum. O Corinthians tem uma dívida trazida por vocês aqui de 2,5 bi. Uhum. Então falaríamos aí de uma SAF com um aporte de 3 bi, sendo 2,5 bi para pagar a dívida e mais 500 milhões para aporte em investimentos? Uhum. Sim, é uma particularidade, né? É natural que quando a gente tem a condição de captar o recurso necessário para fazer a estruturação dessa nova empresa, eu tenho condições de abrir negociações diretas com os credores. Então, por exemplo, nós temos lá 1/3 da dívida do Corinthians são tributos, né? Há a possibilidade pela legislação vigente de se tentar uma transação e você ter uma redução significativa dessa dívida. Uma dívida do estádio, por exemplo, da Arena, é uma dívida pelo que está nos balanços, na ordem de R$700 milhões a longo prazo. Naturalmente, se você tiver condições de negociar isso com descontos substanciais, trazendo ao valor presente, você evidentemente também consegue reduções. E assim por diante. Todos os credores podem evidentemente abrir conversas para tentar obter uma otimização, uma reestruturação com descontos, alongamento de prazo, taxa de juros, da melhor forma que for para o Corinthians. E aqui deixando claro, se isso acontecer, essa redução, fruto da negociação, ela reverteria em pró do Corinthians, né? Então, se é uma de 2,5 bi e a gente conseguir sanear todas elas com 1,5 bi, por exemplo, esse 1 bi ele é acrescido como ações do próprio Corinthians, ou seja, reverte para o clube e não para a Safiel. Então, traduzindo para o fiel torcedor que está em casa, uma conta de padaria aqui, estamos falando de uma SAF de 3 bi, em que um aporte inicial
para investimento seria de 500 milhões, mas que à medida em que a dívida vai sendo diminuída por negociações diretas, por uma RJ, por um mecanismo de negociação centralizada de pagamento, cada real desse volta para um reinvestimento. Então, se a dívida que é de 2,5 bi for renegociada por 1,5 bi, o Corinthians passa a ter 1,5 bi para aporte. Em resumo, seria essa a lógica? Eu acho que não, João. O que a gente quis dizer é o seguinte: vamos imaginar que do lado aqui das propriedades do Corinthians venham ativos e venham passivos. E Sim. que, num primeiro momento, a gente calculou que aqui existe um valor de 500, só para a gente facilitar aqui a conta, tá? Então o Corinthians receberá ações da SAF no mesmo valor desse patrimônio, 500. Se essa dívida... O equity aumenta para o Corinthians, não necessariamente aumenta o valor Exato. final para o aporte. Exatamente. Exato. Nós reverteremos a economia da dívida totalmente em prol do clube associativo. O que não impede o Corinthians de fazer uma segunda chamada no mercado, por exemplo, em algum momento, para vender uma parte a mais de ações e aumentar a sua capacidade de investimento eventualmente. É que acho que agora você está falando do Corinthians Clube Associativo ou você está falando do futebol aqui? Estou falando do Corinthians Clube Associativo. Clube Se ele Associativo. aumenta o seu equity no processo, ele passa a ter uma parcela maior de ações. Se essa ação se valoriza no futuro, Sim. a associação poderia vender, fazer uma nova chamada ao mercado para vender e aumentar o aporte. Poderia vender, exatamente. O Corinthians terá, depois de 5 anos, assim como todos os torcedores, existe um período de lock-up do investimento, né? Onde o investidor não vai poder retirar o investimento realizado, ele precisa esperar 5 anos. Nem vender? Nem vender, durante 5 anos não. Então, nesse caso, qualquer corintiano que é detentor de ação ou o próprio clube associativo poderia vender suas ações. De volta com o CNN Esportes SA, hoje falando da Safiel, projeto de SAF do Corinthians, recebendo Carlos Teixeira e Eduardo Sallucci, que são idealizadores do projeto. Pergunta que eu deixei no bloco anterior: quando o projeto da Safiel pode deixar de ser um projeto para se tornar uma realidade e quais são os passos para isso? João, idealmente, o ideal seria o quanto antes, por uma razão muito simples. Há quem diga, né, e já ouvi isso várias vezes, o momento não é propício para falar em SAF porque o Corinthians passa por uma crise e isso vai fragilizá-lo nesse momento, né? Mas acho que é justamente o contrário. Né? A dívida cresce 1 milhão por dia, como eu disse aqui. Né? Impressionante esse número. Impressionante. Se deixarmos isso para quando o Corinthians estiver com uma estabilidade maior, isso vai me custar R$500 milhão a mais. É a famosa lei de Einstein: nada vence os juros compostos. Nada vence os juros compostos. Nada. E o momento que nós estamos pode fazer com que essa decisão seja inevitável. Por quê? O Corinthians está com o transfer ban da FIFA, na iminência do fair play financeiro da CBF. Há um RCE em andamento que não está sendo pago, portanto, com risco de não ser homologado e as execuções voltarem a andar com bloqueios de conta, recebíveis, etc. Agora houve a aprovação da reforma tributária. A reforma tributária vai impor um regime favorecido para as SAFs que vão pagar 5% da sua receita na nova metodologia da reforma tributária, sendo que nos primeiros 5 anos não pagará tributo sobre transferências de jogadores, ao passo que o clube associativo estará sujeito a uma tributação na ordem de 11%, ou seja, essa diferença fará... Já ganha 6% na cabeça. 6% na cabeça, ou seja, não é uma opção. Isso é de propósito, é para estimular os clubes a virarem SAF. Né? Há um grupo de corintianos aí que está circulando na internet, um abaixo-assinado, ameaçando intervenção judicial no clube com base na Lei Geral do Esporte em função desses desmandos financeiros. Ou seja, há uma infinidade, o Corinthians não pode captar dinheiro de incentivo fiscal por conta da situação precária que está. Enfim, há uma série de razões que fazem com que a decisão tenha que ser tomada de imediato, com Safiel ou com outro projeto, e que o tempo vai acabar fazendo com que o Corinthians sangre significativamente e torne a situação ainda muito mais difícil e muito mais prejudicial aos corintianos. Mas qual é o passo a passo, qual é o planejamento, o roadmap da Safiel? Perfeito, João. Agora, no dia 28 de outubro, nós apresentaremos o projeto a todos os corintianos e também ao Parque São Jorge.
entregaremos a proposta em mãos para o presidente Stabile e com uma sugestão de cronograma, né? A partir desse ponto, o Corinthians precisa engajar. Nós já estamos conversando com os conselheiros, estamos detalhando, explicando o projeto para eles. É um processo longo, porque são 300 conselheiros, acho que a gente ainda não conseguiu conversar com 50. A aceitação está sendo boa de uma maneira geral? Tecnicamente, gosta-se muito do projeto, porque é um projeto, a gente não falou sobre isso no começo, João, mas é um projeto feito por corintianos sem nenhum interesse político ou financeiro no projeto. Nós não temos... tudo que a gente está sendo feito, tudo que nós estamos fazendo é uma doação para a comunidade corintiana. Ou seja, o que vocês estão dizendo é o seguinte, nós não somos candidatos a comprar a SAF. Não, nós... Eventualmente podem ter uma ação... Pode ser investidor, mas não estou com o desejo de ser um dono do Corinthians, um dono exclusivista do Corinthians. Até porque o nosso projeto prevê limite máximo de voto. Então, qual é o limite? Isso é 1,8%. Ninguém poderá ter mais, nem pessoa física, nem algum grupo econômico. Não. Das ações com direito a voto, não. E das ações sem direito a voto, qual é o limite para o investidor? Não existe limite. Dá um exemplo, um banco, uma empresa, um fundo, uma empresa privada, qual o limite? O limite seria a nossa meta máxima de captação. Que é de? Nós vamos falar no dia 28. Não, mas essa você tem que adiantar aqui agora. Qual é o limite máximo de captação? A meta máxima de captação, vamos deixar assim, ela tá acima dos 2 bi. Acima dos 2 bi. Isso. Então, vamos dar um exemplo. Você citou algumas empresas que seriam... cases comparados ao que vocês desejam para os conselheiros. Vamos pegar aqui uma grande empresa do Brasil, né? O Banco Itaú, o Banco Bradesco. Se o Bradesco Gerdau, quiser, a Gerdau, patrocinadora do Banco programa. Inter, né? Grandes empresas assim, podem chegar e falar o seguinte, olha, vamos comprar 100% das ações sem direito a voto. Mas aí vai uma outra pergunta. Qual empresa vai colocar 2 bi em algo que ela não vai ter a governança? Como vocês pretendem convencer as empresas a isso? O grande atrativo para o investidor institucional nesse projeto, na verdade são 2 grandes atrativos, né? O primeiro é o potencial de valorização da marca do Corinthians. Então, existe uma tese de valorização financeira bastante robusta. E existe, como o Eduardo colocou no começo aqui, respondendo a sua pergunta, João, um modelo empresarial absolutamente compatível com empresas como as que você citou aí. Então o investidor ele vai olhar para a governança desse negócio, ele vai olhar para o potencial de valorização. Nós pretendemos, ao iniciar a captação, anunciar os nomes de quem vai fazer quem serão os conselheiros independentes de administração durante esse período de lock-up. E, na verdade, para nós, o investidor institucional, ele vai ratificar todo o projeto, toda a tese empresarial, né? Obviamente que se o investidor institucional fizer alguma exigência para acompanhar de perto os trabalhos do conselho ou ter algum tipo de executivo seu na gestão, isso a gente pode acomodar, né? Mas o controle da SAF sempre será dos corintianos. De novo, vou fazer o papel do advogado do diabo. Quando um Bradesco vai lá e anuncia um grande aporte, compra de ações da Vale, o Bradesco vai ter um assento no Conselho da Vale, como acionista, né, representante ou parte dos acionistas majoritários. Quando uma grande empresa aporta, ela tem algum tipo de poder de decisão. Eu nunca vi na vida alguém colocar 1 bilhão, 2 bilhões e não ter nenhum tipo de participação na governança, na escolha, na sucessão daquele projeto. É possível colocar isso de pé no mercado? Vamos lá, os 5 conselheiros de mercado não é o único nível de governança que nós teremos, tá? Nós teremos mais 2 conselheiros indicados e aprovados pela Assembleia, indicados pelo Parque São Jorge, e mais 2 conselheiros pela empresa de cá, que é aquela que vai fazer a captação
de recursos, tá? E esses conselheiros também têm que respeitar os atributos, os requisitos mínimos previstos no regulamento. Evidentemente que qualquer um pode ser indicado, até o investidor pode indicar um conselheiro, seja 2 aqui, seja dos 5 independentes ou do outro lado, desde que componham ou desde que preencham os requisitos estatutários, eles poderão ser votados. E além disso, nós temos um conselho fiscal, que também terá representante de Parque São Jorge, e dos conselheiros e dos torcedores ou corintianos no outro polo, um comitê de governança que esse sim, ele será composto por pessoas que tenham relevante investimento. Esse comitê de governança ele vai validar, vai pré-qualificar os nomes dos candidatos para concorrer ao Conselho de Administração. E aí, neste comitê de governança, você vai ter um alinhamento de interesse entre investidor capital e esse cargo que vai fazer essa pré-qualificação. Além de outros instrumentos, teremos um canal de denúncia apurado externamente com reporte da conclusão ao Conselho Fiscal e ao Conselho de Governança, ou seja, o mecanismo fará com que todos os órgãos de gestão tenham algum tipo de controle e façam sentido para que o investidor sinta conforto em fazer esse tipo de investimento. E eu quero ressaltar mais uma coisa. A prioridade ou o ideal é que as ações ou a captação se esgote entre os corintianos, tá? A gente vai ter ali uma abertura de oferta para os corintianos que farão uma reserva, né? Primeiro os populares, depois os investidores qualificados, depois os investidores profissionais, na linha dos corintianos, né? Se nós atingirmos a captação por aqui, eu nem precisaria, em tese, do investidor institucional, essa que é a verdade, né? O investidor institucional sempre é bem-vindo, porque é um capital que pode ajudar a completar a meta de captação, mas, evidentemente, que é uma fonte a mais de recursos. E, assim sendo, a gente tem aí, talvez, um modelo que, na nossa percepção, validado por instituições, por pessoas que nós estamos conversando há mais de 5 meses, acreditamos que faça sentido na estrutura proposta. E dentro desse processo, com a presença muito forte do torcedor, nós estamos falando de aproximadamente quantos milhões de torcedores vocês pretendem envolver nesse processo e qual a ideia do custo para o investimento para o torcedor participar, para ter uma ação, para ter, sei lá, um conjunto de até 1,8 das ações, como você disse? Bom, num primeiro momento, a gente mira aproximadamente 300 mil CPFs, 300 mil corintianos. A ação mais... O valor unitário, né? A compra mínima seria de R$200, então a partir de R$200 um corintiano pode exercer direito a voto no Corinthians, né? E no limite máximo a gente tem aproximadamente 1,8%, de uma metade de 2 bi, a gente está falando de aproximadamente 18 milhões de reais, né? Então essa é a variação, e aqui no meio todas as combinações possíveis entre a quantidade de ações e valores, né? No mundo executivo se brinca muito com a pergunta de $1 milhão. Eu vou fazer aqui a pergunta de 3 bilhões de reais, que é o valuation estimado do Corinthians nesse processo. Como é que vocês vão convencer os conselheiros que estão acostumados a mandar no clube, a abrir mão do seu poder de mando e transferir isso para outras pessoas? Porque na prática o que acontece quando vem uma SAF o poder sai daqui e vem para cá. Como é que esse convencimento vai se dar no Corinthians? Nós acreditamos que os conselheiros, como seres humanos racionais, né, todos nós somos movidos a incentivos, né? Eles enxergarão, como no fundo devem ter enxergado, que a solução do Corinthians ela é insolúvel nesse patamar de dívida. E que talvez tomar a decisão nesse momento seja a maneira mais econômica para o clube, ou menos sofrida para o clube, porque no fundo o que vai restar a eles, se assim não acontecer, será um conselho de um clube falido, né? E por consequência que defenderá uma 2ª divisão ou 3ª divisão e ladeira abaixo. E como evitar que aconteça um extremo que seria terrível para o Corinthians? Há poucos dias nós vimos nas TVs, nas rádios, nos jornais, denúncias muito graves, até de envolvimento do crime organizado em gestões do Corinthians. Como evitar que essas ações parem na mão, por exemplo, do crime organizado? Eu acho que isso é consequência, João. Um clube vulnerável, sem governança, administrado por pessoas que têm cargo vitalício, pessoas políticas, pessoas que têm
interesses associativos e não interesses empresariais de auferir resultados, auferir lucro e retribuir aos seus investidores, acaba atraindo coisas ruins também, né? Nós estamos conversando com todos os conselheiros, estamos tentando conversar com todos os convites que são a nós feitos, nós recebemos, seja com 1, com 5, com 50, né? E a ideia é que a gente continue nessa toada, tentando mostrar para eles o que é o nosso projeto. Nós temos tranquilidade para ficar aqui 3 horas detalhando até o último limite para que todos tenham conhecimento do que é a nossa proposta. O que não dá para a gente entender são conselheiros que são relutantes, que são contrários a uma proposta que não conhecem, né? Então nós convidamos os conselheiros que ainda não conhecem a Safiel que nos procurem, que nos atendam e que estejam disponíveis para ouvir, né? Até porque vai chegar algum momento que talvez o Corinthians não tenha mais salvação. Eu não sei se na sua pergunta sobre compra de ações, sobre crime organizado, você estava fazendo referência a pessoas que não estariam qualificadas em tese para comprar ações, fazerem a pergunta compra, né? clara, se eventualmente, quando você vai para o mercado de ações, você tem a CVM ali por trás. Isso, exatamente. Auditando, acompanhando, Isso. fiscalizando. Exato. E regrando todo o processo. Exatamente. Quando a gente está falando de equities B2B, digamos Exato. assim, é muito mais difícil esse tipo de controle. E a minha pergunta é clara nesse sentido: como evitar que as ações do Corinthians sejam vendidos de um para outro, saindo da mão de um sócio, de um corintiano apaixonado, para ir para a mão do crime organizado. Porque a gente, infelizmente, tem visto isso acontecer no futebol. Não de ações, é óbvio, mas de participação e de aproximação. Sim. Novamente, né? Eu acho que o interesse de capital desse tipo não se alinha com uma empresa 100% profissionalizada, né? Então, por exemplo, se você está falando de CNPJ ali no institucional, o capital que entrar por ali, ele não vai ter ascendência sobre a gestão, né? E aqui do lado dos torcedores, a gente tem, obviamente, como você citou aí, regulações da legislação brasileira, da CVM. A partir de determinado número de ações, você precisa comprovar patrimônio, você precisa cumprir uma série de requisitos, inclusive requisitos o Eduardo, advogado, pode falar melhor do que eu. Compliance e governança. Compliance e governança, né? Não é chegar com o dinheiro no balcão e comprar ações. Você precisa... E a CVM acompanhará esse processo desde o primeiro momento, tá? Não é só na segunda fase, daqui a 5 anos, caso queiramos abrir capital, que está no projeto também, né? Mas desde essa primeira oferta, a CVM será convidada previamente a conhecer, e nós apresentaremos o registro da proposta lá para os devidos controles legais. Infelizmente não temos as 3 horas necessárias, mas acho que foi uma boa oportunidade para um pontapé inicial dessa discussão, que obviamente se dará na esfera mais adequada, que é dentro do Corinthians, ao lado da sua torcida, e que é um debate mais do que necessário, acho que não só para o Corinthians, mas para todo o futebol brasileiro, cada um com a sua cara, com o seu jeito, com o seu modelo, mas é um debate muito necessário. Muito obrigado pela entrevista e vamos torcer aí para que o Corinthians viva dias melhores num futuro breve. Muito obrigado, João. Prazer estar aqui. Obrigado, um abraço. Muito obrigado. Conversei com Carlos Teixeira e Eduardo Salucci, idealizadores do Safiel. CNN Esportes S.A. teve oferecimento de Gerdau. O futuro se molda. Até o próximo final de semana. Um abraço e até lá.